Bom, galera, segue aqui um exercício sobre integração. Bom, a gente tem essa integral aqui de 1 sobre x ao quadrado de x, intervalo de integração de 1 até 2. Esse exercício pede o seguinte: qual o número de subintervalos que devemos dividir esse intervalo que vai de 1 até 2, de modo que a gente tenha uma margem abaixo de 0,001. Isso utilizando aí o método dos trapézios repetidos, né? Bom, primeiro desenho um trapézio aqui rapidinho, só para ilustrar. Aqui vai ser 1, né, que é o início do intervalo. Aqui é 2, final do intervalo. E, só fechar aqui. Bom, e aí observa o seguinte, né, se a gente fizer divisões nesse intervalo, automaticamente a margem de erro ela vai diminuindo. Ok? Então a pergunta é o seguinte: para que eu tenha uma margem de erro abaixo de 0,01, em quantos subintervalos eu devo dividir esse trapézio, ou dividir esse intervalo que vai de 1 até 2, né, de modo que eu tenha esse erro aí, abaixo de 0,001. Ok? Então, o objetivo é determinar o número dessas divisões aqui que eu tenho que fazer nesse intervalo. Deixa eu apagar aqui rapidinho para começar o exercício. Bom, se vocês olharem lá nas fórmulas, né, a fórmula onde tem o n, ou seja, o objetivo desse exercício, na verdade, deixa eu colocar aqui, é calcular o valor de n, onde n significa número de subdivisões que você faz dentro de um intervalo qualquer. E aí, observando lá as fórmulas, observe que esse n ele aparece na amplitude, ou seja, a amplitude é dada por h, né, que é b menos a sobre n. Então, é aqui que ele está. Então, para eu encontrar esse cara, eu vou ter que isolar ele aqui primeiro, né? Ou seja, multiplico cruzado, o que vai dar aqui? N vai ser igual a b menos a sobre o h. Então, descobrir o número de subintervalos vai ser sempre montar essa fórmula aqui. Ok? Mas observe que para eu montar essa fórmula, eu preciso do valor de h. Né? Eu tenho b, tenho a, mas eu não tenho o valor de h. Então, o primeiro passo nesse exercício, que pede número de subintervalos, vai ser sempre calcular a margem de erro, porque é lá que está esse h. Então, colocando aqui a margem de erro para o método dos trapézios, né? A fórmula é essa aqui, né? b menos a sobre 12 vezes o h ao quadrado, que é onde está o h que eu preciso, e multiplicando aqui por último o máximo do modo da segunda derivada em x. Okay? Então observe que o h que eu preciso está aqui. Então a ideia é montar essa fórmula agora e em algum momento isolar esse h e depois voltar aqui nessa fórmula, na primeira, substituir aqui o valor de h aqui embaixo aqui, e aí sim calcular esse valor de n, que é o objetivo do exercício. Okay? Bom, então, montando aqui essa fórmula do erro, eu tenho o seguinte: eu tenho e, esse e aqui ele foi dado no enunciado do exercício, b menos a é o intervalo, h é o que eu preciso, e aqui o máximo da segunda derivada. Então, nesse caso aqui, vou ter que calcular essas derivadas primeiro. Tá? Então, continuando aqui embaixo, a função para essa integral, né, é 1 sobre x ao quadrado. E agora eu vou derivar essa função duas vezes. Né? Bom, só para facilitar o meu cálculo, eu vou usar o método... eu vou subir esse x aqui e mudar o sinal da potência. Né? Ou seja, 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Fica mais fácil de derivar, mas quem quiser utilizar o método do quociente, né, que é a derivada do de cima, que é 1, vezes o de baixo, que é o x ao quadrado, menos o derivado de baixo vezes de cima, pode usar esse método, que é lá do cálculo 1. Tá? Eu vou fazer por esse outro método para andar um pouco mais rápido. Então, f de x é igual a x elevado a menos 2. Então, a primeira derivada dessa função, usar a regra da potência, né, desce o menos 2, e subtrai 1 lá em cima, que vai ficar menos 3. Bom, preciso da segunda derivada, então vou ter que derivar mais uma. E aí vou descer o menos 3, ele vai multiplicar com 2, vai ficar 6, que multiplica x elevado a menos 4. Okay? Bom, eu vou voltar com essa potência para baixo. Então isso aqui fica 6 sobre x elevado a 4. Então essa aqui é a segunda derivada da função f de x. Bom, agora que eu preciso dessa derivada é o máximo, né? Nos extremos, ou seja, eu vou calcular f duas linhas de
1 e f duas linhas de 2. E o que der o maior valor, ou seja, o máximo, é o que vai entrar lá na forma do erro. Tá? Eu vou fazer basicamente esse primeiro aqui, porque o máximo da segunda derivada vai acontecer aqui. Tá? É 6 sobre 1 a quarta, que é igual a 6. Okay? Bom, vou montar aqui, já que está aqui mesmo. Então vai ficar aqui, para 2, vai ficar 6 sobre 2 elevado a 4, né? Que vai dar 6 sobre 16. E observe que esse valor aqui, né, ele é menor do que o 6. Então o máximo da segunda derivada acontece quando x é igual a 1. Então esse valor aqui, x igual a 6, é o que vai entrar lá na margem de erro. Então voltando aqui na margem de erro, aqui, na fórmula, eu tenho que o erro vai ficar o quê? Está lá no enunciado que ele vale 0,001. Okay? B menos A, que é o intervalo, 2 menos 1, dividido por 2, vezes o H, que é o que eu quero, vou isolar daqui a pouco, e vezes o máximo da segunda derivada nos extremos, que dá 6. Bom, continuando aqui, eu posso simplificar aqui. Aqui vai ficar 6 por 12, dá 2 aqui, ok? Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2 vezes h ao quadrado, ok? Então, eu tenho aqui que 0,001 é 1 sobre 2, h ao quadrado. Bom, isolando esse h, eu vou multiplicar cruzado aqui. Então, vai ficar h ao quadrado igual a 0,002. Bom, basta agora tirar a raiz quadrada. Então, esse h aqui, ele tem como valor 0, tá? Ou melhor, vou fazer a raiz quadrada aqui para vocês lembrarem depois, tá? 0,02 a raiz dele. E eu tenho aí como resultado 0,04472. Ok? Bom, então esse valor de h aqui é o que vai entrar lá na fórmula, lá no início. Ok? Que é a fórmula do n aqui. Então, voltando aqui na primeira fórmula e substituindo, o n vai ser o quê? B menos A, que é o intervalo, 2 menos 1, sobre o h, onde h é 0,04472, que é 1 sobre 0,04472. E aí, fazendo essa divisão aí, eu vou ter aí aproximadamente 22,36. Ou seja, fazendo aqui um arredondamento, significa que para eu obter uma margem de erro abaixo de 0,001, esse intervalo que vai de 1 até 2, ele vai ter que ser subdividido em pelo menos 23 intervalos. Se eu tiver 23 ou mais intervalos, ou 23 ou mais subdivisões, eu vou ter aí uma margem de erro abaixo de 0,01. Ok? Então é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa é só postar as dúvidas aí.